Agora que vimos, né, o que representa, né, o coeficiente de Poisson, nós vamos tratar agora da lei de Hooke generalizada, tá? Que envolve esse coeficiente que nós acabamos de ver. Veja bem, nós temos aqui um cubo, tá? E tensões normais, né, são aplicadas em todas as faces desse cubo. Veja bem aqui, ó. Em relação aqui ao eixo X, tensão normal em X, em Y, tensão normal em Y, né, em Z, tensão normal aqui, Z, né, no caso. Para esse tipo de situação aqui, tá, nós vimos lá da lei de Hooke que tensão, né, é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação, né, deformação específica. Tem uma relação linear ali entre a tensão e a deformação. Mas nós vimos para uma situação em que a tensão, né, o esforço, ele é aplicado em uma única direção, né, é um esforço unidirecional. Mas e para essa situação aqui, que é uma situação, né, que o esforço ele é aplicado em três direções, né, no caso aqui, nesse cubo. Como que nós vamos calcular as deformações que vão surgir nesse cubo aqui em X, em Y e em Z, né, como resultado da ação dos esforços e das tensões que, né, estão surgindo aqui nesse cubo? Bom, nós vamos aplicar essas equações aqui, ó. A deformação, né, é específica aqui em X, né, nós vamos calcular a partir, né, a tensão normal em X, dividido pelo modo de elasticidade do material, menos, né, o coeficiente de Poisson, aqui onde que ele entra, dividido pelo modo de elasticidade, né, que vai multiplicar aqui a soma das tensões normais em Y e em Z. Né, e isso vai se repetir para Y e para Z, aqui, para deformação específica em Y e para deformação específica em Z. Veja bem. Né? Então, a partir dessas equações, nós vamos calcular as deformações, né, em uma peça, em um componente, tá? Né, que esteja submetida ali a um estado triaxial de tensões, tá? Digamos assim. Certo? Isso aí. Vamos tratar agora de deformação volumétrica específica, tá? Que é representada pelo Ezinho, o E minúsculo. Então, imaginemos aqui um cubo, tá? Cujas arestas, tá, valem 1, né, e unidade de comprimento, né? Bom, o volume inicial desse cubo ele vai ser 1 vezes 1 vezes 1, né? E unidade de comprimento ao cubo, unidade de volume, certo? Agora vamos, né, imaginar que esse cubo ele, né, seja submetido ali a um estado triaxial de tensões, tá? Ou seja, tensões serão aplicadas em todas as direções, x, y, z, certo? Bom, nós vimos ali da lei de Hooke generalizada, tá? Que, né, numa situação dessa, né, onde, por exemplo, um cubo aqui submetido a um estado triaxial de tensões, né, todas as arestas desse cubo serão, né, sofrerão uma deformação, tá? Né, no caso aqui, se a gente imaginar tensões trativas, vão sofrer alongamentos, tá? Todas as arestas aqui, né, vão sofrer alongamento em todas as direções. O volume final, tá, após essa deformação, ele vai ser calculado aqui por essa equação. Né? O que é essa equação? 1 é o comprimento inicial, mais o alongamento. O alongamento não é o comprimento inicial vezes a deformação específica? Então, vai ser, por exemplo, o volume final vai ser 1, que é o comprimento inicial da aresta, mais 1, que é o comprimento inicial, vezes a deformação específica em X. Depois, 1 mais 1 vezes deformação específica em Y, 1 mais 1 vezes deformação específica em Z, certo? E unidade de comprimento ao cubo, unidade de volume, né? Se eu desenvolver essa equação, eu vou ter essa daqui, ó, certo? Eu vou ter essa equação aqui embaixo. Essas parcelas aqui, olha, deformação específica em X vezes deformação específica em Y, mais deformação específica em X, mais deformação específica em Z, mais deformação específica em Y vezes deformação específica em Z, mais deformação específica em X, né, vezes deformação específica em Y, vezes deformação específica em Z. Todas essas parcelas aqui somadas, elas são desprezíveis, tá? Isso aqui é desprezível, é igual a zero.
quando eu comparo com essa outra parcela aqui, com a soma desses outros fatores. Tá? Isso tudo aqui, para mim, vai ser desprezível, vai ser igual a zero. Então, o volume final, ele vai ser, né, nós vamos considerar ele sendo como 1 mais deformação específica em x, mais deformação específica em y, mais deformação específica em z. Certo? Esse é o volume final. Bom, a deformação volumétrica específica, ela é a variação de volume dividido pelo volume inicial. O que é a variação de volume? É o volume final menos o inicial, não é? Então, vai ficar a deformação volumétrica específica, é o volume final menos o volume inicial dividido pelo volume inicial. Tá? Substituindo aqui, ó, quem que é o volume final? É 1 mais deformação específica em x, mais deformação específica em y, mais deformação específica em z. Menos o volume inicial, que é 1. Dividido pelo volume inicial, que é 1. Bom, aqui esse 1 subtrai com esse 1. Então, vai ficar aqui no final das contas que a deformação volumétrica específica, ela é a soma das deformações específicas em cada aresta. Né? A deformação volumétrica específica é a deformação específica em x, mais a deformação específica em y, mais a deformação específica em z. Basicamente é isso. Tá? E aqui nós concluímos, né, todo o conteúdo da semana. Né? Agora nós vamos partir para os exercícios aqui, né, para ver todos esses conceitos aplicados, certo?